Acho que não fui o único a ficar chocado com o apelo em vídeo de 6 membros democratas do Congresso aos militares dos Estados Unidos da América. Eles os exortaram a não cumprir, como disseram, ordens ilegais do presidente, sem explicar o que ele fez, poderia fazer ou pretende fazer de ilegal. Quais ordens seguir e quais não. Sugerindo aos soldados e sargentos que decidam por si mesmos o que é legal e o que não é. A CIA afirma que este é apenas o começo da operação que os democratas estão preparando. Ou seja, como eles dizem, a CIA afirma que com certeza haverá uma continuação. Eu não sei se eles sabem ou não, mas eles dizem que com certeza vai acontecer. Conversei com 2 oficiais da CIA que disseram que isso faz parte de um grande engano e que eles estão tentando preparar o país para algo ruim. O que vai acontecer por causa de Donald Trump? Isso vem direto do manual da CIA. É uma operação de desestabilização, onde fazem as pessoas não confiarem umas nas outras. E você faz isso já que ela é analista. E como analista, ela saberia exatamente quais operações de propaganda foram bem-sucedidas e quais fracassaram. Por isso, ela sabe exatamente o que é eficaz. Então, na primeira parte do vídeo, você afirma a autoridade. Eu sou da CIA, eu sou militar, vocês devem acreditar em nós. Na segunda parte do vídeo, eles apresentam uma ameaça. E ela não é externa, mas sim interna. A ameaça Donald Trump. No fim, eles apresentam uma solução. Qual é? Resista, você diz não, mas eles não dão escolha. Eles dizem que é seu dever. Ela é controlada, porque não foi ela quem inventou isso. Ela é uma seguidora de Brennan. E normalmente os deputados e senadores não fazem nada juntos. Eles até meio que não gostam uns dos outros. Para organizar isso, ela deve ter tido um orientador que lhe dizia o que fazer. E isso foi arriscado, porque nada parecido jamais havia sido feito na história do país. E isso é evidente até pelo fato de que a mídia especializada estava cética e não conseguia responder a pergunta. Eles nem foram avisados da operação, né? Você vê como tropeçam e se confundem. Estou feliz que os militares americanos estejam investigando esse cara, Kelly, agora, porque é isso que esperamos de Donald Trump 2.0. O Estado profundo não pode interferir nos assuntos de um presidente eleito legitimamente sem consequências. É necessário estabelecer limites e punir os culpados com rigor. Ou seja, com base na metodologia que a CIA desenvolveu para atuar em outros países. Esse discurso que supostamente não incitava nada, não cumpre ordens ilegais. Ok, faz parte de uma operação de pressão psicológica sobre o país. Felizmente, a administração Trump está levando essa situação incrivelmente a sério, incluindo o ministro da Defesa, Pete Hegseth. Eu concordo com o ministro da Defesa Hegseth. Mark Kelly deve ser retirado e levado a um tribunal militar. Não entendo por que não fazemos isso com mais pessoas. O que acha? Todo militar sabe que, se você aceita a aposentadoria, está sujeito às disposições do Código Uniforme de Justiça Militar. Isso é aprendido no primeiro dia no Exército. Você descobre assim que assina os documentos. Aliás, isso é ensinado quando você faz o curso sobre o UCMJ, todo mundo sabe disso. Então é muito simples. Se você pegou dinheiro e ele pegou dinheiro, isso significa que ele está sujeito ao Código Uniforme de Justiça Militar e, como tal, pode ser um réu. Ele foi convocado para o serviço ativo para o Tribunal Militar por violar o Código Uniforme de Justiça Militar. E veja, olhando para algo assim, eu diria que é preciso dar o exemplo, Nós temos padrões ou não temos? Olha o que eles fizeram, eles simplesmente encerraram o caso da Coma, encerraram o caso da Leticia James. Nós sabemos que eles vão recorrer, mas é preciso jogar duro. Se não for assim, eles vão continuar minando o presidente, como já disse várias vezes. O que eles estão fazendo é tentar organizar o próximo impeachment exatamente como organizaram o primeiro impeachment, com delatores e vazamentos da comunidade de inteligência. Lembre-se de Vindman e Charo Mello, é isso que tentam fazer. Isso é cumplicidade com o crime. Aliás, se você divulga informações secretas. Mas eles não ligam, porque querem que qualquer informação confidencial sobre o presidente Trump ou o secretário Hegseth seja vazada para eles. Para que possam iniciar um novo impeachment, se tiverem a oportunidade, caso recuperem a Câmara dos Deputados em 2026.
Então, Ou seja, como eles afirmam, existe um plano já testado, como eu disse, em outros países. Não testado, mas já aplicado em outros países. Bem, agora transferido para o solo dos Estados Unidos da América, o que exatamente é proibido para a própria CIA? Mas é bem possível que não seja a CIA como instituição, mas, digamos, pessoas que trabalharam na época, bem, digamos de Obama e Biden, na CIA, agora saíram, por assim dizer, e com o dinheiro de alguém continuam usando suas habilidades. Bem, me desculpe, mas se nos dizem para não cumprir de jeito nenhum ordens ilegais de Trump, isso significa que ele ou já deu ou está prestes a dar ordens para fazer algo ilegal. Mas Sabe o que é ainda pior? Olhe para isso. Agora, desde ontem, também estamos vendo outdoors surgindo por todo o país. Aqui está um na Carolina do Norte, bem ao lado de Fort Bragg, incentivando os militares a desobedecerem seus comandantes. E agora, você consegue adivinhar quem está financeiramente ligado, para dizer o mínimo, a esses outdoors? Sim, George Soros. Mas agora, amigos, Stephen Miller comentou sobre a situação e quero que todos ouçam o que ele disse, pois, acreditem, ele está um pouco exaltado. Senhor Miller, o que deve acontecer com os 6 rebeldes? Eles devem ser responsabilizados conforme a lei e o Código de Justiça Militar por conspiração rebelde contra os Estados Unidos. Isso é absolutamente óbvio e direto. Qual é a motivação? Por quê? 6 membros do Congresso, que selecionaram especificamente pessoas com experiência na CIA ou experiência militar, gravaram um vídeo cuidadosamente escrito, cuidadosamente produzido e habilmente editado, falando diretamente aos funcionários dos nossos serviços secretos e às nossas forças armadas. Dizendo a eles para não obedecer às ordens dos superiores, dizendo para eles mesmos decidirem se a ordem é legal ou não, e para não cumprirem ordens de pessoas que têm autoridade, decidir questões de vida ou morte. A CIA participa de missões secretas em todo o mundo, onde estão em jogo a vida e a morte. As Forças Armadas realizam operações letais repetidas vezes. Eles carregam armas, eles operam drones, eles controlam mísseis, eles trabalham em submarinos nucleares. Com qual objetivo você vai entregar essa mensagem afinal? Como você disse, isso é para criar uma revolução colorida. Esse é um manual da CIA para tentar incitar uma rebelião de dentro do exército e de dentro da própria CIA. Olha, nós já vimos isso. Quando Charlie Kirk matou Jesse, membros das Forças Armadas comemoraram abertamente o assassinato dele. Então, pense nisso por um segundo. Você tem pessoas nas Forças Armadas, e pode ser apenas uma porcentagem minúscula, mas que comemoraram o assassinato de Charlie Kirk. E agora eles estão recebendo mensagens da Kelly e de outros membros do Congresso dizendo: não obedeça aos seus comandantes, se rebele e desafie seus superiores. Esse tipo de linguagem vai matar pessoas. Isso ameaça nossa segurança nacional. É perigoso. Ela radicaliza e há todos os sinais de intenção e propósito nisso. E quando eles aparecem na televisão e dizem: bem, não podemos dizer qual ordem é ilegal, isso prova o ponto. Nunca foi sobre a lei, mas sim destruir a subordinação. O Partido Democrata tenta destruir a democracia diariamente. Sejam juízes que prendem o presidente com ordens ilegais, soltam criminosos perigosos nas ruas, tentando consolidar e proteger a invasão ilegal de imigrantes nos Estados Unidos. Agora, incitando rebelião nas Forças Armadas? Armadas e CIA? E é por isso, senhoras e senhores, que toda essa situação é completamente transparente. Isso está totalmente claro. Isso é mais uma extremamente operação de esquerda do Estado Profundo para derrubar o presidente Trump. Só tenho medo de que eles tenham se enganado de novo. Aliás, ao mesmo tempo começaram a circular rumores de que Trump estava mudando todo o seu gabinete. Que ele ficou abatido, gentil, que até mesmo pessoas próximas a ele acham que ele deve ser substituído por alguém mais jovem e enérgico. E quem está fazendo isso são exatamente os mesmos veículos que afirmavam que Biden estava absolutamente bem, 100% no controle da situação. E olha, de verdade, quando ele está sendo filmado, ele se comporta terrivelmente, mas assim que a câmera desliga, ele se torna jovem, ágil, inteligente e uma pessoa muito bem informada. Na política sempre é preciso prestar atenção quando algo grande está acontecendo, quando algo começa a acontecer.
Normalmente tentam desviar nossa atenção do lado esquerdo para o direito, ou do direito para o esquerdo. O que está acontecendo de importante? E agora foi publicado o relatório do Comitê do Congresso sobre o estado de saúde do Biden no último ano de sua presidência, quando o Partido Democrata o indicou para um segundo mandato. Você se lembra, né, que ele foi indicado para um segundo mandato? Ou seja, ele não sabia se ia para a esquerda ou direita, mas liderava o país na arena internacional com facilidade. Após a derrota dos democratas, Biden teria assinado 8.000 indultos e muitos decretos presidenciais. Talvez nem saibamos de todos ainda. Vai direto ao ponto muito rápido, não é? O círculo mais próximo dele, o círculo de Joe Biden, escondia do país o fato de que ele estava em declínio mental e era tão incapaz de cumprir seu trabalho diariamente. O secretário do gabinete, provavelmente o mais importante da Casa Branca, é quem sempre aparece ao lado de Donald Trump em coletivas e assinaturas de documentos. Will Sharf-Bam Nera Tanden, indicada por Joe Biden, não o via há 6 a 8 semanas. Ela não sabia se ele havia aprovado os documentos que chegavam até ela. Ele era um presidente desertor em declínio e seu círculo enganava o povo americano. É o que diz o relatório. E daí, a pessoa ao meu lado na tela? Jim Jordan hoje divulga documentos de outra investigação. O que sabemos agora? O memorando usado pelo FBI para iniciar a Operação Gelo Ártico, depois direcionada a 160 republicanos, 92 grupos conservadores, 8 senadores, um deputado, o presidente e o vice-presidente, era realmente falho. Segundo o FBI, a nota que iniciou a Operação Gelo Ártico usa termos como supostas evidências e não traz bases factuais. E ela trata de crimes que, segundo eles, foram cometidos por meio da apresentação de eleitores alternativos ou falsos, ou como eles dizem aqui, eleitores fraudulentos. O memorando não aborda o fato de que, em 2 casos anteriores na história americana, eleitores falsos, fraudulentos ou alternativos semelhantes foram apresentados na Carolina do Sul em 1876 e no Havaí em 1960. Não houve perseguição. Isso nem é citado no memorando do FBI. Bem, uma bomba de Jim Jordan e James Comar hoje. É isso. Foi John Solomon e, como já contei para vocês, um dos melhores, se não o melhor, jornalista investigativo dos Estados Unidos da América. E ao lado dele, na imagem, vocês viram Jordan, ou seja, Jim Jordan, presidente da Comissão de Jurisprudência da Câmara dos Deputados do Congresso. Primeiramente, sobre a fixação automática, como vocês, Sean e John, disseram, todo o país sabia que Joe Biden não dava conta, como vimos claramente no debate do verão de 2024. Sempre lembro quando Joe Biden disse ter handicap 8 e o presidente Trump, sim, vi você acenando. Nós sabíamos que ele não daria conta depois daqueles debates e depois todas as ações dele após isso. Esse é o problema. Quando perguntado, Joe Biden respondeu: já tínhamos um processo estabelecido. Como John explicou e o relatório mostra, não existia um procedimento para avaliar cada decisão presidencial, seja perdão, comutação, decreto ou outra ação. E então, graças ao Jack Smith, vimos que isso era muito mais amplo, muito maior do que jamais imaginamos. E lembrem-se, esse é o mesmo Jack Smith que restringiu a fala do presidente Trump e revistou sua casa. Esse é o mesmo Jack Smith, cujos 2 adjuntos foram ao nosso comitê e usaram a 5ª emenda 71 e 73 vezes. Esse é o mesmo Jack Smith que já sabemos ter espionado 8 senadores dos Estados Unidos da América. Nós descobrimos isso. Por isso queremos o Jack Smith diante do comitê para prestar depoimento após recebermos os documentos e fazer as mesmas perguntas que fizemos aos seus adjuntos que invocaram a 5ª emenda. Foi uma operação política que vocês fizeram contra o presidente Trump. Invoquei meu direito pela 5ª emenda. Quantos outros membros do Congresso foram espionados? Invoquei meu direito pela 5ª emenda. Queremos fazer essas perguntas para Jack Smith e saber as respostas do responsável pela operação. Jim. Jordan, você afirma que esses perdões e comutações, cerca de mais de 44 mil deles, devem ser anulados, incluindo a própria família do Biden. E você acredita que houve algum tipo de conluio impróprio entre o comitê de 6 de janeiro, Benny Thompson, Liz Cheney e Jack Smith, que foi inadequado e possivelmente ilegal? Mas não sei, isso é decisão do Procurador-Geral e do Ministério da Justiça. Sei que o comitê de 6 de janeiro fez 16 transcrições e apenas as entregou. Para evitar que Jack Smith pedisse um mandado de busca, eles entregaram as provas diretamente. Sei que isso ocorreu e deixaremos para a Justiça. Joe Biden afirmou que houve um processo com protocolos a serem seguidos antes do acionamento do AutoPIN. Mas
O que você está descrevendo é uma busca e apreensão injustificada. Às vezes publicamos as transcrições. Não entregamos toda a investigação ao Ministério da Justiça, então deixo isso para eles. O que eu sei é que aconteceram várias coisas incomuns lá e, claro, qual foi a dimensão dessa investigação? Sobre perdões e assinaturas automáticas, deixo isso para o Ministério da Justiça. Sabemos que não houve processo e que o presidente Biden, infelizmente, não conseguiu lidar com a situação, como todo o país viu no debate. Ao mesmo tempo, o procurador-geral recebe várias investigações. Biden está incapaz e não conseguia avaliar o que colocavam para ele assinar, mas nem chegavam a colocar, simplesmente assinavam usando uma máquina de assinatura automática. Também vem à tona casos de vigilância sobre senadores, organizações republicanas, figuras públicas e fraudes cometidas com juízes. Nós três estávamos completamente ocupados com a Rússia. Todos nós estávamos completamente envolvidos no primeiro impeachment, no segundo impeachment, no uso do Ministério da Justiça para fins políticos e assim por diante, John Solomon, como você interpreta essas descobertas? E a pergunta que mais me fazem é, você encontra todas essas informações, mas nada acontece. Agora começam a acontecer coisas que antes não aconteciam. Garantir isso. Nós garantir isso, garantir nós não garantir eles sobre isso nós não podemos garantir. Inoborg nós OEM, do que você acha que eles ajudam? Acho que é assim que tudo termina. Outro caso, Rússia. Você vê à primeira vista sinais de que eles abusaram do poder e vigiaram pessoas sem um mandado apropriado. Sean, escute, vamos deixar para o Ministério da Justiça decidir. Sabemos que encaminhamos o caso de John Brennan, pois isso faz parte da história. Alguns chamam isso de conspiração, porque ele nos enganou e não foi sincero. Acredito que ele mentiu ao Congresso, por isso enviamos ao Ministério da Justiça uma recomendação sobre o caso Brennan. Tudo isso faz parte de uma grande campanha contra o presidente e seus opositores políticos. O escândalo cresceu e já atingiu os Clintons e Obama. E o Partido Democrata precisa inventar algo para desviar a atenção do país dos crimes deles para, digamos, novos escândalos envolvendo Trump. Ele perdeu o juízo, ele está senil, sim. Eles trouxeram 6 membros do Congresso pedindo para não obedecer às ordens do comandante supremo. Além disso, levantaram o suposto envelhecimento e perda de energia de Trump. E também falaram sobre supostas brigas internas na administração. E não se sabe o que mais eles têm guardado na manga, em reserva? Aliás, isso é outra coisa que eles estão tentando abafar, esconder, não deixar que a gente preste atenção nisso. Então, hoje à noite, há muitas pessoas preocupadas nesta cidade. Esta é a grande revelação que John Radcliffe prometeu, e haverá ainda mais. O importante nisso, Sean, é que isso confirma o que já sabíamos e nos dá algo que ainda não sabíamos. Nós sempre soubemos, não sempre, mas já sabíamos antes. Em julho de 2016, Brennan informou Obama que Hillary Clinton planejava criar um escândalo de conluio com a Rússia para Trump. Para desviar a atenção do seu próprio escândalo dos e-mails, ele relatou isso ao presidente e, meses depois, desempenhou um papel fundamental ao anular a opinião dos analistas da CIA para incluir o dossiê Steele. Também sabemos que a equipe de Clinton mentiu para a mídia, negou o financiamento do dossiê Steele e basicamente escondeu esse financiamento como despesas jurídicas. E Mark Elias, principal advogado da equipe de Clinton na época, e tudo isso exigiu um esforço conjunto do governo, da equipe e da mídia. É por isso que, quando você vê a reação da mídia hoje, fica claro que, não importa o que seja produzido, você pode.
Você pode mostrar uma dúzia de cabeças em uma bolsa esportiva e mesmo assim eles não vão se impressionar. E o motivo é que, para a maioria da mídia, isso não seria uma cobertura, seria um reconhecimento. Ou seja, se eles realmente cobrirem essa história, estarão reconhecendo seu papel no que pode ser o maior serviço político da história. Bem, esta noite há muitas pessoas preocupadas nesta cidade. Esta é a grande revelação que John Radcliffe prometeu, e haverá ainda mais. O importante nisso, Sean, é que confirma o que já sabíamos e também nos traz informações que não sabíamos. Nós sempre soubemos, não sempre, mas já sabíamos antes. Em julho de 2016, que Brennan informou Obama que Hillary Clinton planejava criar um escândalo de conluio russo para Trump, para desviar a atenção do escândalo dos e-mails dela. Ele informou o presidente sobre isso e meses depois teve um papel crucial ao anular as decisões dos analistas da CIA ao incluir o dossiê Steele. Também sabemos que a equipe de Clinton mentiu para a mídia, negou que financiou o dossiê Steele e, além disso, escondeu esse financiamento como despesas jurídicas. Lembre-se de Adam Schiff. Adam Schiff, ele era naquela época no Congresso. Agora, pelos seus méritos, ele foi eleito senador pela Califórnia. Então, Schiff, ele, na verdade, é um cara duro. Isso é uma prova clara da intenção da equipe de conspirar com os russos. Ele pode se tornar o primeiro presidente em muito tempo a enfrentar uma pena de prisão real. Os russos ofereceram ajuda, a equipe aceitou a ajuda, os russos prestaram ajuda e o presidente aproveitou totalmente disso. As provas agora são incontestáveis. Ele relata, quase presta depoimento sobre as provas que ligam Donald Trump à Rússia, HM. Aliás, memorandos do FBI, recentemente divulgados, obtidos pela Fox, mostram um informante democrata acusando Adam Schiff de ter autorizado o vazamento de informações secretas para prejudicar Trump durante a investigação do Russiagate. Na reunião, Schiff afirmou que o grupo iria vazar informações secretas que comprometiam o presidente dos Estados Unidos, Donald John Trump. Schiff afirmou que a informação seria usada para apresentar acusações contra o presidente Trump. Alguém afirmou que isso seria ilegal e, ao ouvir suas preocupações, um participante não identificado da reunião o assegurou de que eles não seriam pegos em vazamento de dados secretos. Nesta casa há muito tempo, talvez nunca tenha havido um presidente como Trump. Ele pode ser comparado a uma rocha que é impossível de mover. Talvez por dentro ele enfrente uma tempestade, mas por fora mantém uma fachada calma e inabalável. Acho que normalmente eles acham que podem fazer esses comentários impunemente até se depararem com um cara chamado presidente Donald Trump, que processou e ganhou dinheiro de George Stephanopoulos. YouTube, Twitter. Quer que eu cite mais quantas empresas em que ele ganhou vários processos? Eles vão atacar a BBC sem perceber que estão atacando quem provavelmente os responsabilizará. E Mark Kelly, claro, obrigado pelo serviço, escreveu um longo tweet hoje. Obviamente, ele escreve o tweet em resposta para dizer: aqui está meu currículo, desculpe pelas palavras, não mexa comigo. Eu sou um patriota importante, eu amo a América. E Rex disse: não, você passou dos limites nos comentários, leia a história, o que acontece nesses casos. Eles exageraram e duvido que essa administração ignore isso. Amigos, adiantando um pouco, não é assim. Já temos a confirmação de que o FBI vai interrogar todos os 6 membros do Sexteto Rebelde e também já sabemos que Mark Kelly pode potencialmente enfrentar acusações sob o UCMJ. Mas a situação, na verdade, fica ainda mais séria. Agora, a administração Trump também está investigando quem escreveu, gravou e editou o polêmico vídeo do Sexteto Rebelde. Mas, mais importante, quem pagou por isso? Porque vou te dizer uma coisa, esse vídeo não apareceu do nada. Então, senhoras e senhores, de fato, aqui está a pergunta mais importante. Quem está realmente puxando as cordas aqui? Porque vou te dizer uma coisa, a resposta para essa pergunta é absolutamente necessária se quisermos que a América seja a primeira. Até mesmo os democratas, bem, os que ainda são normais, embora dizer democrata normal seja como dizer cobra boazinha, algo assim, eles estão chocados com o que seus colegas de partido estão fazendo. Você viu 6 democratas, todos com experiência militar e de inteligência, dizendo:
Ouça, você não precisa necessariamente obedecer ordens. Eu não sei sobre isso. A questão é a seguinte: nas Forças Armadas, a regra é cumprir apenas ordens legais conforme previsto no contrato militar. Eles entendem o que isso significa e aceitam. Quem dirá que isso é um tribunal? Eles estão lidando com isso. E agora dizem aos jovens de 21 anos no USS Enterprise, vocês devem decidir. Este é o comentarista político e liberal Bill Maher, e o tempo está passando. Ele critica os democratas por deixarem as tropas decidirem se obedecem, baseando-se em sentimentos e política. Esse é o tipo de exibicionismo imprudente que surge quando pessoas que deveriam ser mais inteligentes decidem que o caos é preferível ao Trump. Presidente de novo? Este é o Nurk News com Nurkish. E parece que os democratas ainda não aprenderam que não se deve brincar com os militares só porque perderam o poder. Porque toda vez que eles fazem esse tipo de truque, mostram o quanto não respeitam a disciplina básica. Sabe, até mesmo Marrero teve que explicar isso. Ele desrespeita a hierarquia, irrita liberais e responde aos democratas que divulgaram esse vídeo maluco. Agora, eu entendo o que eles querem dizer por causa da situação na Venezuela. Mas o que você acha de dizer às pessoas nas Forças Armadas que elas não precisam obedecer ordens? Trump ficou furioso e disse que George Washington os enforcaria. Enquanto isso, esses congressistas são obrigados a recorrer à polícia do Capitólio, ao oficial da Câmara, porque estão recebendo ameaças de morte, porque estão com medo. E aí o senador Mark Kelly... Estão ameaçando. Os mesmos membros, Lisa Slotkin Mark Kelly, que é casado com Gabby Giffords. Ele recebe ameaças de morte e entende isso. O pensamento deles era: não abandone o navio, você fez um juramento. Eu entendo isso. Quando você fala com militares, você decide por si mesmo. Em vez de sim, senhor, não, senhor, apenas cumprir ordens. Isso é uma zona perigosa. E as aulas de estudos sociais do 9º ano, aprendemos sobre direitos e a Constituição dos Estados Unidos da América. Isso se resume à falta de educação dos americanos. E ponto final. Eu acho que nas escolas públicas existe um objetivo de deixar os americanos burros. E não falo só dos que são como eu. Para manter o americano e o soldado médios da classe trabalhadora ignorantes. Isso é uma conspiração, sim. Eu acho, pois, o trabalhador médio. Mas e você? Bem, de novo, a educação é o ponto forte dos democratas, sim? Eu concordo, de todo jeito. Ótimo. Isso não beneficiou a América. Sabe, Maher explica aquilo que os democratas sempre fingem que não entendem. Esses 6 legisladores não defendiam a democracia, mas secretamente incentivavam os jovens soldados a ignorar as ordens de Trump. Agora Dona Brasil chora por ameaças de morte, como se seu lado não tivesse incitado ódio por anos. Tomuka Manu teve que esconder a família por causa dos extremistas de esquerda. Os agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega são constantemente perseguidos. Trump sobreviveu a 2 tentativas quase fatais de assassinato. E sabemos o que houve com Charlie Kirk. Os democratas criaram essa atmosfera, mas têm a ousadia de se fazerem de vítimas e fingirem estar chocados com a bagunça que eles mesmos causaram. Eu acredito nesta república. Apesar da nossa juventude de 250 anos, acho que temos grande chance de ser uma das maiores repúblicas já criadas. Mas estamos cedendo demais. Parte do que cedemos é compromisso com a Constituição dos Estados Unidos e compreensão de que ela pode mudar e evoluir. Eu acredito que a 13ª emenda precisa ser alterada para que a escravidão não seja justificada. Ponto final. Acredito que os soldados devem cumprir a Constituição. Ao receber ordem para violar algo protegido pela 1ª emenda, como soldado, você deve dizer: categoricamente não. E aqueles que usam esse tipo de coisa todos os dias geralmente dizem sim, senhor, e não, senhor. Prefiro que nossos soldados sigam a Constituição dos Estados Unidos da América e ignorem ordens inconstitucionais. Novamente. Como você pergunta, ou seja... Eu sou o exército, é totalmente diferente. Desculpe, você está pedindo para crianças que provavelmente não sabem nada sobre a Constituição tomarem essa decisão. Mas isso precisa mudar. Sim, eu sei, não corrigiram, mas agora tem. Sabe, a gente precisa fazer alguma coisa, irmão. Não podemos permitir que o proletariado ignorante chegue ao poder. Os democratas controlaram as escolas públicas por décadas, esvaziaram o ensino de cidadania e deixaram gerações sem explicar os fundamentos do poder constitucional. É aí que está o verdadeiro perigo. As elites jogam seus jogos de poder, enquanto a classe trabalhadora, que dizem defender, nem entende o que é legal ou não. E isso reflete tudo o que fazem. Dos 51 agentes de inteligência que criaram a farsa do laptop do Hunter ao caos que causam nas ruas. Quando perdem, os democratas não defendem as instituições. Eles as enfraquecem até que se tornem úteis para eles.
Por isso querem reduzir tudo a interpretações subjetivas e gerar dúvidas e confusão nas Forças Armadas. Gostaria que você ouvisse o cara negro no programa do Bill Maher. Ele não sabe pensar um passo à frente, nem mesmo meio passo. Claro, seria maravilhoso se os soldados, sargentos e oficiais pudessem distinguir uma ordem legal de uma ilegal em uma fração de segundo. Agora, só para ficar claro, vamos imaginar uma cena. Um rapaz e uma moça estão levando uma bolsa até a entrada de um cinema lotado de gente. Dentro dela há uma bomba. O oficial ordena aos soldados: atirem neles imediatamente. Os soldados dizem: um momento, nós não atiramos em civis. A bomba é levada para dentro do cinema e 300 pessoas morrem. E os soldados, bem, eles não são obrigados a cumprir a ordem de atirar em civis. Então, senhoras e senhores, o diabo está nos detalhes. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Para receber nossos vídeos, precisamos saber para onde enviá-los. Se possível, torne-se patrocinador por apenas $4 mensais ou contribua com mais, se desejar. E se você fizer uma doação para o canal, tem um lugar específico para isso, digamos $200 ou mais, então nós enviaremos os documentos para você. Isso já inclui os impostos. Obrigado. Então por aqui nós terminamos agora, e acho que em breve nos encontraremos de novo. Porque há tantas notícias incríveis que mal você termina um vídeo, já começa a chover mais e mais e dá vontade de fazer mais e mais. Até logo.